Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de formação. Hoje nós temos aí a honra, o privilégio de trazermos para essa palestra, essa aula, a Maria Fernanda, tá? Nós nos conhecemos no grupo de pesquisa da Unesp e aí conversando com ela, né, de acordo com a experiência que ela tem aí a partilhar conosco, ela se disponibilizou para gravarmos juntos, né? Só que as nossas agendas estavam um pouco complicadinho. Então, acreditem ou não, nós estamos fazendo essa gravação de sábado à tarde, né, Fer? Sim, o que deu para conciliar nas agendas. Passamos um batonzinho e vamos lá. Então, deixa eu fazer uma breve explicação, apresentação da Fernanda, gente. O nome dela, então, é Maria Fernanda Caso Álvares. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia, mestre em psicologia do desenvolvimento e de aprendizagem. Ela trabalha com atendimentos clínicos a crianças, adolescentes e adultos, tanto presencial quanto online. E ela trabalha também com os temas vinculados, né, à educação socioemocional em contexto escolar. E esse mês, então, a gente quis preparar temas que tratasse um pouquinho das emoções, da vida social, do comportamento dos nossos alunos. E ela, enquanto psicóloga e neuropsicopedagoga, vai nos dar aí uma visão mais científica com relação aos comportamentos que nós, muitas vezes, as nossas maiores dificuldades enquanto professores é mais com relação ao comportamento dos nossos alunos, né? O que fazer, o que olhar, o que prestar atenção nesse meu aluno que está lá na sala de aula. Enfim, vou parar de falar. E ela é de Bauru, tá? Então também é muito legal a gente ter esse contato com outras pessoas. E agora é com você, Fernanda. Brigadão. Oi, Aline. Obrigada, Aline, também pela oportunidade, né? A Aline Felipe, diretora da AME de Jaú, eu agradeço pela oportunidade e agora eu vou começar a apresentação. Como ela já comentou, eu vou falar um pouquinho sobre a educação socioemocional no contexto escolar. O impacto da educação socioemocional na escola. Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender, né, que o período escolar, ele é uma etapa muito importante na vida do estudante, criança, adolescente, adulto, enfim. Porque não é só o aprendizado, né, das matérias obrigatórias, da matemática, do português, mas tem muitas outras experiências envolvidas também, né, nesse período escolar, como, por exemplo, o contato com outros alunos, o contato com o professor, com os funcionários da escola, a rotina, as obrigações. E aí, tudo isso, ele atua de uma forma a proporcionar um desenvolvimento integral do aluno, do sujeito. Como assim, né? Um desenvolvimento integral? Um desenvolvimento que inclui também os aspectos socioemocionais. Porque, afinal, para ele conseguir lidar bem com todas essas situações, conseguir ter uma relação ok, uma relação boa com o professor, com os outros alunos, fazer parte, né, do grupo de alunos, ele precisa de habilidade, de empatia, de saber se expressar, para ele conseguir lidar com as demandas, tipo provas, trabalhos, ele precisa desenvolver a perseverança também, ou às vezes até a colaboração, o saber pedir ajuda, saber ajudar o outro, respeitar o outro também, os outros com dificuldade, aí entrando novamente a empatia. Enfim, tem uma série de coisas que eu posso dizer assim que está no pacote quando eu falo do período escolar e o desenvolvimento integral do sujeito.
E aí, se a gente não acaba não olhando para isso, né, para que o aluno ele não é só aquela criança, aquele adolescente que está sentado ali no momento da aula, escutando o que o professor fala, que ele é muito mais que isso, traz coisas que vão traz comportamentos, pensamentos que vão influenciar no que ele é ali na sala de aula. Se a gente acaba deixando isso de lado, isso pode interferir negativamente no, a gente acaba vamos dizer, a gente acaba esquecendo disso, aí vai interferir na forma como a gente olha para aquele aluno, e aí a gente não vai conseguir identificar aspectos que interferem negativamente no comportamento dele na sala de aula, no desenvolvimento mesmo dele no período escolar. E aí, como assim, né? Se a gente deixar de lado esses aspectos socioemocionais, né? O que seria esse deixar de lado, como eu comentei no slide anterior? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente pensa que o aluno ele é o único responsável por alguma dificuldade, por não estar conseguindo aprender aquela matéria. Não que também o professor seja o único responsável, claro, mas às vezes a vivência que ele traz antes vai interferir na motivação dele para estar ali naquela aula, na atenção dele naquela aula, e aí vai interferir também no ele não conseguir aprender. E como nesse outro exemplo que eu trago aqui, quando a gente esquece que o aluno, antes dele estar na sala de aula, ele traz muita coisa, ele tá em casa, ele tá com os amigos, ou até mesmo no momento que ele chega na escola antes de entrar para a aula. Ele tem muitas experiências, ele escuta, ele faz muita coisa, lida com muita coisa, às vezes problemas emocionais da família, problemas financeiros, de saúde, que aí vai interferir em como ele vai estar ali na sala de aula. E justamente também interferir em como ele vai prestar atenção, como ele vai estar fazendo os exercícios, tá tratando o professor, tá se comunicando. E aí também entra uma outra questão, né, do vínculo professor e aluno, que afinal é muito importante, porque mesmo que não pareça, às vezes, tem muitos alunos que parecem que não estão nem aí pro professor, não, mas muitas vezes o professor ele acaba sendo um modelo pro aluno. E no momento da sala de aula, né, o professor ele é o líder, vamos dizer assim, quem está ali, o detentor do conhecimento, né, e aí, se ele consegue desenvolver um vínculo de proximidade com esse aluno, sabe, do aluno entender que o professor também tá preocupado com ele, também quer ouvir ele, quer se aproximar dele, vai interferir também na motivação ou em como o aluno encara a sala de aula ou a escola mesmo, ir para a escola mesmo, de uma maneira geral. Mas aí, falando, né, desses aspectos socioemocionais, assim, o professor já tem tanta coisa, né, para fazer, tantas obrigações, então o olhar para esses aspectos socioemocionais seria mais uma coisa, vamos dizer assim, teria que trabalhar eles de uma forma diferente, teria que ter um especialista na escola para trabalhar com isso, eu teria que inserir conteúdos específicos na minha aula para trabalhar com isso? Como assim? Ou às vezes é possível olhar para esses aspectos socioemocionais de uma maneira até
simples, vamos dizer assim, ou de uma maneira que a gente, às vezes atitudes que a gente já tem, que o professor já tem na sala de aula e acaba não relacionando esse tipo de atitude com uma atitude que valoriza os aspectos socioemocionais do aluno. É possível, sim, olhar para isso de uma maneira mais natural, vamos dizer assim. Porque, afinal, tem os aspectos socioemocionais do professor também, né? Que aí vão interferir diretamente na aula, no vínculo professor e aluno, na motivação do professor. Então, a gente também tem que se preocupar com isso também, né? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como trabalhar isso na sala de aula, né? Quais atitudes que o professor, vamos dizer assim, pode ter na sala de aula? Por exemplo, incentivar a expressão do aluno, a participação na aula, às vezes com atividades como perguntas mesmo, tomar cuidado também com a forma como a gente lida com a resposta do aluno, né? Mesmo se estiver errado, mas que bom que ele respondeu. Ou, às vezes, rodas de conversa sobre um tema que dê para fazer uma roda de conversa, às vezes, por exemplo, na leitura de um texto, ou até em momentos tipo de organização da sala, tipo apagar a lousa, acender, apagar as luzes, ligar, desligar o ventilador. Pedir para o aluno participar mesmo, que ele vai se sentindo mais à vontade, vamos dizer assim, ele vai percebendo também que ele é um sujeito ativo ali naquele ambiente, que o professor também está escutando ele ali naquele ambiente. E também uma outra maneira é incentivar o intercâmbio entre os alunos. Como assim, né? O intercâmbio entre os alunos, a conversa paralela enquanto o professor está explicando? Não. Isso é claro que atrapalha, né? Mas sugerir atividades em dupla, trabalho em grupo, às vezes até com o professor formando os grupos ou as duplas, sabe? Para não ser sempre aquele mesmo grupinho que está sempre conversando, aquela mesma dupla que está sempre conversando, mas duplas diferentes. Ou até aquele aluno que tem mais dificuldade, incentivar o outro aluno que não tem dificuldade a ajudar aquele que está com dificuldade, para que dessa forma o aluno vá lidando também com a questão do respeito ao outro, né? Da empatia, enfim, são exercícios importantes quando a gente fala disso, né? E também, novamente, para estimular a participação do aluno, dá oportunidade para que aquele aluno faça escolhas sempre que possível, né? Por exemplo, sei lá, tem algum momento de leitura de um texto, leitura de uma história. É possível que o aluno escolha, se o professor dê opções, ele escolha qual, ou a sala escolha, faça uma votação, qual que a gente vai trabalhar, ou sei lá, inserir em alguns momentos textos de poesia ou letras de música. Vamos escolher qual que a gente pode trabalhar, qual que vocês estão escutando agora e como a gente consegue inserir na sala de aula. Isso novamente ele acaba influenciando, vamos dizer assim, para o aluno se sentir participante, se sentir importante, né, ali no contexto. E aí, principalmente para os alunos menores, né, crianças, trabalhar
contação de histórias na sala de aula também é uma forma muito legal de se vincular ao aluno, né? O aluno se sentir bem na escola. E pode funcionar também para os adolescentes e pré-adolescentes, né? Claro, adaptando o conteúdo das histórias, o tipo das histórias, porque aí isso pode trabalhar com a imaginação do aluno, né? Pode ser uma forma dele se colocar no lugar dos personagens da história, ou, sei lá, a partir de algum acontecimento da história, você perguntar como que, se fosse você, como que você reagiria, o que você faria, o que você acha da atitude do personagem, já aconteceu algo assim com vocês? Isso estimula o diálogo e até o aluno querer estar ali, né, naquele ambiente. As histórias podem estar relacionadas a conteúdos variados, podem ter a ver com a matéria de português, gramática, história, geografia, enfim, muitas coisas. Às vezes filmes também, podem trazer meio que em algum trecho do filme, assim, algum conteúdo que pode ser trabalhado na sala de aula, também pro aluno perceber até a importância daquele conteúdo, né, do que ele está estudando. Mas, parece tão simples, né, o que eu falei. A educação socioemocional se resume a isso, assim, ao momento da sala de aula, a forma como o professor lida com esse momento, e é isso, né? Na verdade não, na verdade tem muito mais coisas envolvidas, né, quando a gente fala em educação socioemocional. E aí eu trouxe aqui no próximo slide uma imagem que tem vários pontos que dizem respeito ao socioemocional na escola. Aí, como tá aí na imagem, né, os principais pontos, vamos dizer assim, que dizem respeito ao socioemocional na escola. O preparar emocionalmente os alunos para os desafios da vida, né, porque ele entender que não tem só os desafios da escola, mas tem um monte de desafio que ele vai ter que lidar, ele já lida ou vai ter que lidar ainda, né. A saúde e a motivação do professor e da equipe escolar também é importante, porque, afinal, se o professor não está bem, se a equipe escolar não está bem, como que a escola vai estar bem, né? O momento ali da sala de aula, como que vai ficar tudo bem? Não dá, né? E olhar para a família também, né? Criando um vínculo com a família, confiança, cooperação com a família, porque olhando para aquilo, como eu comentei, né, que o aluno traz muita coisa além do momento que ele está ali na escola, muitas dessas coisas vêm da família. E aí, se a família não está ali ou está totalmente separada da escola, fica mais difícil também. Aí, lidar com as questões da pandemia, que mesmo agora, né, nesse momento, vamos dizer assim, mais final, provavelmente, da pandemia, né, que já está tudo voltando ao normal, mas muitas mudanças aconteceram, né, muita coisa ficou, muito o medo, como agir em determinadas situações, que aí é outro ponto que influencia no comportamento do aluno. E aí também o vínculo professor-aluno, porque é algo que pode ajudar a manter eles engajados nas aulas, no ir para a escola, né? Ele percebendo que a relação dele com o professor, que ele pode
se aproximar do professor, o professor pode se aproximar dele, sabe? Trabalhar com respeito à diversidade, porque na sala de aula muitas vezes tem os alunos diferentes, de classes sociais, de alunos com deficiência, enfim, e ajudar o aluno a perceber isso e incentivar o respeito à diversidade é muito importante. E aí isso acaba vindo em conjunto com o combater o bullying e o cyberbullying, que a gente ouve tanto falar hoje em dia, né, e por muitos casos, enfim, que influenciam muito de maneira negativa o aluno na escola. Então, olhar para isso, perceber isso, é algo que faz toda a diferença. E aí, explicando essa questão do socioemocional, algumas escolas, elas optam por trabalhar isso como uma matéria separada no currículo escolar, as chamadas aulas de educação socioemocional, inteligência socioemocional ou projeto de vida, que aí normalmente é o psicólogo ou algum professor com especialização relacionada a isso que trabalha isso na escola. Mas como eu comentei, não precisa ser exclusivamente assim, que até mesmo que as habilidades, as competências socioemocionais serão trabalhadas na escola, que elas podem ser trabalhadas sim no currículo tradicional, vamos dizer assim, mas só com a atenção do professor a isso, vamos dizer assim, né? E aí, falando dos conteúdos, dos pontos que estão lá presentes naquela imagem do slide anterior, né, do socioemocional, o que é o socioemocional na escola. Um dos pontos que eu falei é a questão do combater o bullying e o cyberbullying, né? Que o ambiente escolar ele é construído por muitas relações de amizade, mas também podem aparecer as relações de rivalidade. Até por conta do desempenho escolar, aquele aluno sempre tira nota alta, ou aquele aluno sempre tira nota baixa e eu tiro nota alta, ou por vaidade, né? A questão das redes sociais, do tirar foto, do número de curtidas, do número de amigos, ou quem faz parte do grupo ou não faz parte do grupo, ou se veste de uma maneira, se veste de outra maneira, e aí essa rivalidade ela pode incentivar o bullying, pode influenciar no crescimento de casos de bullying, que até com a existência hoje, né, do cyberbullying, isso pode passar despercebido naquele momento da sala de aula ali, porque aí a zoação, vamos dizer assim, não vai acontecer diretamente na sala de aula, mas vai acontecer online, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E aí o professor conseguir, às vezes, perceber uma diferença, vamos dizer assim, uma piadinha de mau gosto dos alunos, ou aquele aluno que está sempre, que foi deixado de lado. O professor perceber isso e aí tentar trabalhar com a integração desses alunos, ou não incentivar a rivalidade. Porque, afinal, quando isso é incentivado, pode trazer sérias consequências para o aluno, de notas ruins, de não querer fugir da escola, por exemplo, e aí diretamente para a escola também, né? Que aí a escola, muitas vezes, ela é avaliada pelas notas dos alunos, e aí sim, ou pela permanência dos alunos, né? E aí, se o aluno não quer ficar ali, não, ou tira nota ruim, a escola vai ser avaliada negativamente também.
E aí é uma sugestão que eu já comentei anteriormente, né, estimular a parceria entre os alunos, que é uma forma contrária à rivalidade, né, um ajudar o outro, um trabalho em grupo, ou grupos de estudos, por exemplo, algumas aulas antes do período de provas. Por que vocês não se dividem em grupos de estudo para estudar o conteúdo que vai cair na prova? Porque aí isso estimula a cooperação, isso estimula a empatia, que vai na contramão do bullying. E aí isso já entra também naquele outro aspecto que estava lá na imagem, né, do respeitar a diversidade e a diferença em sala de aula. E aí uma outra forma também do respeitar essa diversidade e a diferença, assim, é não esconder a diferença, né, deixar não, a diferença existe, a diferença tá ali, tá presente na sala de aula, não precisa ser escondida. Seja a questão da deficiência, seja a questão socioeconômica, seja a questão do tipo de família que aquele aluno tem, de onde aquele aluno mora, sei lá, da forma como aquele aluno se veste, ou da forma como ele fala. Não, não tentar esconder, deixar isso de canto, vamos dizer assim, mas assumir, não, isso existe, isso está aqui na escola e precisa ser respeitado. E aí, também, um outro ponto que estava ali naqueles, dos pilares do socioemocional na escola, né, criar um vínculo de confiança e cooperação com a família, aproximar a família da escola. Claro que, às vezes, é difícil, né, porque a gente sabe que nem sempre a família também tem o interesse em saber saber sobre o ambiente escolar, o que tem, o que o filho está fazendo ali no horário que ele está na escola, né? Mas quando tem esse interesse da família e esse vínculo consegue ser desenvolvido, ele pode trazer benefício no sentido de que aí a família estimula também o aluno em casa, por exemplo, no momento que ele tem que estudar em casa, tem que fazer as tarefas, se preparar para a prova. E como assim, né? Aproximar a família. Primeiramente, para a família saber o que acontece no dia a dia do estudante, né? Abrir um espaço, às vezes, apresentar isso em reuniões de pais, ou ter um canal de comunicação com o professor, às vezes no momento de saída da escola, ou de quando o aluno está chegando na escola, porque aí pode interferir também numa relação mútua de troca e de respeito entre o aluno e a escola. Os dois se respeitando e se valorizando, os dois pontos, vamos dizer assim, se respeitando e se valorizando, o que acaba sendo muito, muito importante. E aí, como eu comentei, né, esse canal de comunicação com a família pode ajudar também no vínculo do aluno com a escola, de que maneira, né? Que aí vai ajudar naquela ideia de que a escola não é só aquela instituição formal da qual o aluno é obrigado a frequentar só por conta de ele obter o diploma, a formação, vamos dizer assim, o ensino básico, mas uma instituição que ajuda na promoção do desenvolvimento integral do estudante, né? Ela é mais do que essa instituição formal das matérias básicas, vamos dizer assim. E aí,
aquela questão da participação do aluno na aula, também já pode ser uma forma de se aproximar da família, porque aí pode ser o aluno ele vai comentar com a família depois sobre a aula, sobre o que ele fez, sobre como foi, ou vai às vezes trazer para casa as sugestões ou aquele momento diferente, ou se preparar para aquele trabalho diferente, para aquele evento diferente na escola, que aí pode abrir espaço para o interesse da família mesmo, para saber o que está acontecendo, né? Ver o aluno interessado naquilo, aí a família vai normalmente querer saber o que está acontecendo, pelo que o aluno está interessado, vamos dizer assim, o que está motivando aquele aluno, ou até vai incentivar no comportamento do aluno em casa, o sentimento que ele traz, sabe, da escola para casa e vice-versa, enfim. Acaba sendo muito importante. Aí, o outro ponto, né, preparar emocionalmente os alunos para os desafios da vida. Nossa, isso parece difícil, né? Preparar emocionalmente os alunos. Como que eu vou fazer isso em sala de aula? Meu Deus, né? Que coisa complicada. Claro que não vai ser aquele trabalho individualizado, igual é feito num ambiente, né, na terapia. Claro que isso não tem como de forma nenhuma, né, ser feito na escola, mas acolhida de uma maneira, de uma forma mais geral, vamos dizer assim. Saber, será que os alunos têm ideia sobre o futuro, sobre desafios que podem aparecer no futuro para eles? Ou o que é um desafio para ele? Né, para determinados alunos uma coisa pode ser desafio, para outros não. Ou a ideia do que seria, o professor tem uma ideia do que seriam desafios para os alunos, mas ouvindo aqueles alunos, o que é desafio para eles é outra coisa. Ou será que eles entendem só os desafios como as provas na escola, ou ir para a escola? Ou eles sabem que tem muita coisa além disso, ou eles vivem muita coisa além disso, né? Ou às vezes até mesmo aproveitar o momento de receber a nota de uma prova, às vezes uma nota ruim, uma nota diferente do que ele não estava esperando, que pode ser um momento que aparece a tristeza, a raiva, revolta, vamos dizer assim, aí dá para aproveitar esse momento para tentar falar sobre isso, mas qual que é a melhor maneira de expressar, a forma como você está expressando a raiva, vai mudar em alguma coisa? Ou vai até te atrapalhar mais? Por exemplo, sei lá, se o aluno recebe uma nota ruim, e aí ele pega e sai da sala de aula, vai pro banheiro da escola, ou sai da escola mesmo, vai, enfim, foge da aula. Vai ser a melhor maneira de lidar com aquilo, ou pode prejudicar mais ainda ele na forma que ele vai perder os outros conteúdos, e aí como é que ele vai tirar uma nota melhor na outra prova? Como é que ele vai ter um desempenho melhor, né? Ou se tocar nesses assuntos, vamos dizer assim, já pode ser uma ideia, falando, né, no preparar emocionalmente os alunos, ou até as histórias, como eu já comentei, a contação de histórias, né, ou a apresentação de vídeos, porque tem muita coisa, até coisas atuais, às vezes coisas que os alunos estão assistindo, que faz parte do universo deles, que pode trazer muito conteúdo que influencia no comportamento deles na escola. E que aí pode ser interpretado de outra forma.
Por exemplo, pode ser visto de outra maneira, e aí pode trazer trabalha com a identificação das emoções presentes ali naquele vídeo, naquela história, das atitudes do personagem. Ah, você faria diferente? O que poderia ser feito diferente? Que seria melhor? E aí também interfere diretamente no vínculo, né? No vínculo do professor com o aluno, porque aí ajuda mais ainda naquela ideia, né? Que o professor, ele não. Que a aula não é só o passar o conteúdo na lousa e o aluno copiar, fazer, resolver os exercícios e pronto, e acabou, sabe? Que pode haver o aprendizado de diversas outras maneiras, pode acontecer o aprendizado de diversas outras maneiras. E aí também um outro ponto, né? Cuidar da saúde e da motivação dos professores e da equipe escolar. Outro ponto que também parece complicado, né? Como assim? Cuidar da saúde e da motivação dos professores, mas como que isso dá para ser feito na escola? Ou será que isso é só uma responsabilidade individual de cada um? Não tem como pensar isso, né, com o tanto que o trabalho de professor ocupa o dia daquela pessoa, né, daquele sujeito, professor. Então, como que não vai interferir na saúde dele? Claro que vai. Como que não vai interferir em quem ele é? Claro que vai, né? E aí, como que esse cuidado com a saúde e a motivação pode ser feito na escola? Às vezes, incentivar a comunicação entre os professores de diferentes salas, de diferentes matérias, um ajudando o outro, dando sugestões. Na minha sala isso funciona bem, na outra sala já não funcionou. Tal aluno é assim na minha aula, e na sua, como que é? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou até a comunicação entre o professor e o diretor, também o gestor da escola, os outros membros da equipe escolar, né, que tem tantas pessoas envolvidas. Isso acaba sendo uma forma de valorizar também o trabalho do professor, né? Ele se sentir que não é só ali aquele momento da sala de aula, que é muito mais. Incentivar também a participação dos profissionais, os professores ou outros profissionais da escola nas decisões da escola mesmo, né? Afinal, com a experiência daquele professor ali na sala de aula, com certeza ele vai poder ajudar em muita coisa, né? Promover discussões que incentivem a participação do professor, isso tem relação direta com a motivação dele para estar ali naquele ambiente, para continuar no trabalho, para ele perceber o quanto é importante o trabalho dele, né? E aí, muitas vezes, essa questão da saúde, da motivação, ela entra, tem bastante a ver com o trabalho do diretor, do gestor escolar, né? No sentido da valorização do papel do docente, do professor. E aí, a melhoria na própria relação entre professor e aluno. Isso também pode ser uma forma de estimular o professor, né? Estimula o professor e o aluno. Meio que um ciclo, né? Porque aí estimula o aluno a continuar indo na aula, às vezes a prestar atenção na aula, ao querer estar ali, e aí vai estimular o professor no sentido que ele vai ver aquele aluno engajado, aquele aluno ativo, aquele aluno que está se importando, que está se sentindo bem naquele ambiente. Então, o professor talvez consiga entender, eu estou fazendo a diferença, tá tendo algum resultado o meu trabalho, a minha aula. Então, vai ajudar ele a querer continuar ali.
E aí isso atua na escola, de uma maneira geral, de uma forma ser entendido como uma instituição de promoção do desenvolvimento. E aí, o professor seria provavelmente o principal agente nessa promoção do desenvolvimento, né? Porque, afinal, é ele que está ali à frente da sala de aula, né? E aí, entendendo isso, esse papel tão importante do professor, pode ficar até mais fácil desenvolver o respeito com esse profissional. O respeito desde dos alunos para o professor ou até dos outros membros da equipe escolar para o professor, sabe? E aí, como eu comentei, é um ciclo que já vai influenciando em muita coisa, mas a escola se tornar um ambiente socioemocionalmente saudável para todos, para o aluno e para o professor, para toda a equipe envolvida. Bom, e aí agora para concluir, né? Tudo que eu disse, assim, eu espero que eu tenha conseguido deixar mais claro para vocês, assim, a presença da educação socioemocional na escola, né? O quanto ela é importante e o quanto ela pode estar presente de uma maneira não exigir demais do professor, vamos dizer assim, né? O quanto ela pode estar presente, às vezes, sem nem a gente perceber, tipo, indiretamente presente, vamos dizer assim, né? Como a questão do respeito mútuo entre o professor e o aluno tendo a visão, né, o professor como responsável por levar conhecimento e o professor tendo a visão do aluno enquanto alguém que está ali ativo no aprendizado daquele conhecimento que ele está levando. Não só como aquele que tem que estar ali sentado, quietinho na carteira, prestando atenção e ouvindo e copiando da lousa. Não, mas alguém ativo, alguém que pode dar opinião, alguém que pode fazer e responder perguntas, ou alguém que pode até levar outros conhecimentos para a sala, para o professor, sugerir conteúdos ou formas de trabalhar. E aí criando assim um ambiente escolar agradável para os dois lados. E dessa forma, sim, criando um ambiente realmente promotor do desenvolvimento integral do sujeito. Que essa, no meu ponto de vista, esse é o principal papel da escola, né? Bom, acho que é isso, espero que eu tenha conseguido expressar tudo isso para vocês. E aqui eu deixei o meu contato, né, o contato profissional, para caso alguém tenha algum interesse. E novamente eu agradeço a oportunidade da Aline por proporcionar esse momento aqui para eu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Bom, acho que é isso então. Legal, Fer, sensacional. Fer, deixa eu só pedir para você falar o seu celular Ah, novamente, sim. porque no slide ficou pequenininho, Ah, sabe? tá. E Sim. dependendo da idade que a gente tá, a gente já não enxerga Aham, tanto. sim. Qual que é o seu contato? 14. 14 98803 4357. Legal, Fer, obrigada. Fer, eu tenho algumas questões que eu gostaria de Sim. ouvir um pouquinho da sua experiência, né? Sim. Tantos assuntos que a gente poderia abordar aqui, e seria muito legal também que outros professores participassem. Mas eu fico pensando duas realidades que está acontecendo conosco hoje. Uhum. Uma que aconteceu mundialmente, não é?
que todos nós sofremos com a pandemia e aumentaram casos de crianças e adolescentes com problemas emocionais, por conta do isolamento, por conta da falta de escola. A gente sabe que a escola Sim. é o principal ambiente para que a gente desenvolva as nossas emoções. No dia a dia seu aí, que você está, as mães te procuram, as famílias te procuram, as crianças que você atende, o que mais está pegando, o que mais você está observando? E nós, enquanto educadores, será que a gente está no caminho certo? Quando alguma criança vem com alguma reclamação, você percebe que o professor teria algo a fazer? E o que seria? Sim, sim. Eu tenho observado, sim, bastante procura das mães, assim, principalmente com questões, o meu filho, a criança, o adolescente está deprimido, tá? Ou a dificuldade de se relacionar com os outros alunos, se relacionar com os amigos, se relacionar em casa, se expressar em casa, ou se expressar na escola. E aí ele fica isolado, ele não fica só no quarto, não quer falar com ninguém, não quer sair de casa, por exemplo. Até essa retomada do presencial, né? Também foi uma situação que apareceram muitos casos de o meu filho está com dificuldade em voltar pro presencial, ele quer continuar no online. E agora, né, o que fazer? O medo de retomar para o presencial. Também foram situações que apareceram e aparecem bastante, sim. E aí eu acho que nessa questão, né, da relação na escola ou em casa, assim, o que o professor pode fazer, claro que nem tudo também, né, tem situações que aí o professor tem que entrar em contato com a família, ou entrar em contato com o diretor, com o coordenador, para o coordenador entrar em contato com a família, para fazer encaminhamentos mesmo para um especialista, psicólogo, psiquiatra, um psicopedagogo, enfim. Mas aí na sala de aula, né, o que dá para fazer é procurar incentivar a participação do aluno, mesmo, prestar atenção, né, no comportamento do aluno. Nossa, aquele ali antes ele participava mais, agora ele não fica só de canto, cabeça baixa, ou dormindo nas aulas, tá acontecendo alguma coisa. E aí tentar, às vezes se tiver um momento assim, chegar e perguntar, né, e aí, tá tudo bem, né, eu percebi a diferença, tá acontecendo alguma coisa, para ir reportar para o coordenador, para entrar em contato com os pais, ou também com atividade em grupo, em dupla, ou alguma atividade em algum espaço diferente da escola, por exemplo, uma aula diferente, pro aluno se sentir mais, sentir essa abertura, sabe, entender o espaço escolar não só como aquela questão formal, até sempre assim, sempre do mesmo jeito, ou até às vezes, por exemplo, uma aula que a sala fique sente em círculo, por exemplo, também é bem legal, né? Que aí todos os alunos vão conseguir se ver, vão conseguir ou até se sentir mais à vontade para participar. Tudo isso pode ajudar. Tá certo, Fer. E a gente vê que a BNCC, né, ela traz aí também como um currículo obrigatório nós trabalharmos os sentimentos dessas crianças em sala de aula, né? É o eu, o outro e o nós, né?
Só que agora partilhando um pouquinho, né? Tem aí muitos professores que faz tempo que dá aula e eu acredito que eles hão de concordar comigo. Me dá a impressão, às vezes, que as crianças estão vindo para a escola com um sentimento, com uma personalidade, se a gente pode chamar de personalidade, as crianças parecem que estão mais neutras, mais frias, sem opiniões. E isso é preocupante, porque quando você não tem opinião de algo, significa que você não está sendo um sujeito que não reflete, né? Não está tendo aquela Sim. reflexão, não está parando para pensar. E aí acaba tendo aquela bola de neve que parece que tudo é normal, parece que tudo está tudo lindo, maravilhoso. Você falou muito bem também sobre cyberbullying, né? Sim. Essa onda da internet, eu te amo, eu te adoro, tudo pelo Facebook, mas chega lá na escola, parece que as crianças realmente estão mais. Eu acho que é pesado usar esse termo, mas eu vou usar. Parece que eles estão mais vazios. As pesquisas, o teu conhecimento, por que está acontecendo isso? O que você também observa? É uma coisa que eu tenho observado muito, assim, também em relação aos conteúdos, né, que as crianças, pré-adolescentes, assim, têm acessado, têm visto um conteúdo muito violento, muito negativo, que só mostra coisa ruim, assim, seja de ficção, filme, série, assim, ou até de realidade mesmo. E aí eu acho que isso tem influenciado no comportamento dos alunos na escola. Desde perceber tudo como negativo, tudo como ruim e tem que ser assim, só tem assim. Ou às vezes até ser esse posicionamento neutro, frio, assim, como uma resposta a tipo, não posso fazer nada, não vai adiantar nada eu fazer alguma coisa, eu tenho que estar aqui, só tem isso e é assim mesmo, então não vou me importar. Vamos dizer assim, não vou dar opinião, não vou. Que eu acho que isso tem a ver com aquela ideia que o aluno tem da escola, às vezes é como eu sou obrigado a estar aqui e é assim mesmo, não tenho o que fazer. E às vezes, mesmo tendo momentos, esse professor tendo momentos da aula que ele pede a participação do aluno, também pode ter aquele aluno, os alunos, né, que tem mais dificuldade, que tem ou que não querem participar, ou até justamente por estar assim mais frio, mais não querer participar, não querer contribuir para a aula, vamos dizer assim, né? E aí isso pode, mesmo tendo esses momentos, pode dificultar. Às vezes, até talvez com atividades escritas, que o aluno tenha que escrever a sua opinião de alguma coisa, pode ajudar também, o desenho, o aluno ter que expressar de outra forma a sua opinião, acho que pode ajudar um pouco nisso. Sim, fundamental, né, Fer? É preocupante, porque esses meninos, essas meninas vão se tornar jovens, vão se Sim, tornar adultos, vão para o mercado de trabalho. sim, E já está acontecendo isso, né? Tudo bem que nós estamos aí numa onda de desemprego devido às consequências negativas economicamente falando, mas vamos pensar aquele jovem que às vezes consegue um emprego, a gente vê que tem muito mais aqueles que desistem do que o problema hoje em dia não é o conseguir, o problema é se manter, sim, né? E eu vejo que é uma consequência, né? É sim, sim. saber trabalhar coletivamente, né? A tolerância. Lidar com frustração, por exemplo, é tudo. Então, não é perda de tempo, né? A gente acolher esse aluno e é lógico, a gente não pode parar com o conteúdo, né? A gente tem Sim, aí
é um conteúdo a ser cumprido. No entanto, né, se a gente se dedica a trabalhar também os sentimentos, na verdade a gente está preparando para que o conteúdo flua melhor, Sim, né, para sim, que a com sala de aula certeza. renda melhor, né? A gente vê o quanto é importante a motivação dessa Uhum, criança, né? sim. E Fer, outra coisa que eu vejo, dói, né, quando a gente pergunta para a criança, até mesmo para professor, quais são os seus sonhos, Sim. né, perspectiva de futuro, né, e como que o professor também pode trabalhar, porque às vezes a gente peca falando assim, ó, qual faculdade você vai escolher para fazer na vida? Ou o que você vai ser na vida? Ou qual profissão você vai escolher na vida? E a gente não vê que a vida dele é agora, né? Sim. A gente tem que, de repente, lembrar que a criança não está preocupada daqui 5, 10 ou 15 anos, ele está preocupada com o dia dele hoje. Sim. Né? E que você também orienta, que tipo de terapia quando você vê que a criança não tem perspectiva, né? E o professor também, como que a gente trabalha isso? Às vezes até isso do não ter perspectiva, vamos dizer assim, ele pode ter tudo a ver com essa questão do estar frio, com a vivência do dia a dia, estar neutro, como uma resposta, tipo, já que tá tudo ruim, ou já que tem tanta coisa ruim, por que eu vou me preocupar com o futuro, com uma revolta, vamos dizer assim, né? Em relação ao futuro, às pessoas, à escola. E aí eu acho que tendo essa aproximação, vamos dizer assim, nesse vínculo maior com o aluno, já vai ajudando ele a perceber que não é tudo tão ruim, tem coisas boas também, né? Tem coisas boas acontecendo, ou até mostrar exemplos mesmo de, às vezes, né, na cidade, projetos positivos que acontecem, coisas, iniciativas legais que podem ter a ver com aquele aluno, que podem estar mais perto do que eles imaginam, ou personalidades importantes no mundo mesmo, ou pessoas que fazem coisas diferentes. Isso pode estar ligado a conteúdos de atualidade, de geografia, ou até de português, de trazer esse tipo de conteúdo, sabe? Acho que pode ajudar um pouco também. Sim, sim. Então tá bom, Fer. Eu acredito assim que foi riquíssimo esse momento que passamos juntos, né? E agradeço de coração pela tua participação, né, todo o preparo aí que você fez. E eu vou me despedindo também dos nossos professores que estão aí participando dessa semana. Muito obrigada a cada professor que se interessou também por mais um mês de formação pelo nosso canal YouTube AME Atendimento Multidisciplinar ao Educando. Fer, vamos parando por aqui, Certo, tá? eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Aline. Até as próximas, quem Até, sabe? até. Tchau, 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 Fer. tchau.